Fala galera que acompanha aqui o playoff do Ibaía, começamos mais um depois da 10ª rodada completa e vindo aí a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Bahia e Vitória ainda lá no top 10, na parte de cima da tabela, tá bonito ver o futebol baiano assim. E a gente vai começar aqui conversando, batendo papo com o Elton Serra, que acompanhou o Bahia e Vitória esses dias, o Bahia na quarta-feira contra o Flamengo, Vitória ontem contra o Botafogo, e vai falar aqui pra gente. O futebol baiano tá mantendo aquela entoada do começo, deu uma queda. O que é que você achou desse meio de semana aí da dupla Bavi, Elton? Bom, olá Ailton, olá internauta do Ibaía. Olha, queda eu acho que não, até porque resultados como o do Vitória, por exemplo, contra o Botafogo, são resultados naturais. É você perder fora de casa. O Vitória fez 2 jogos fora de casa, voltou apenas com 1 ponto. É bem verdade que poderia ter sido uma campanha melhor nesses 2 jogos, mas enfrentou 2 times que estão brigando ali pelo título nesse momento, estão brigando pela liderança do campeonato. Apesar do Vitória também estar brigando por isso, mas foram 2 jogos fora de casa que a gente entende até a pontuação trazida para Salvador. Mas o Bahia não, o Bahia até muito pelo contrário, não manteve a média, né? Ficou acima da média do que se esperava. O Bahia termina aí a rodada na 3ª colocação e folga no fim de semana, podendo cair para 5º, quer dizer, vai voltar a jogar contra o Atlético Paranaense no máximo na 5ª colocação. Então foi muito positiva, tanto para o Bahia principalmente, mas o Vitória que não se desgarrou tanto ali dos líderes do campeonato. E a gente vai falar agora com Anderson Matos, que está acompanhando o Vitória essa semana, porque André Hiltner, veja só, perdeu o voo para voltar a Salvador. Eu acho que ele quis curtir mais um dia no Rio de Janeiro, mas estão dizendo por aí que ele foi para o aeroporto errado, que o voo era no Santos Dumont, ele foi para o Galeão. Não sei, viu? Não sei, eu acho que ele deu o migué aí e conseguiu uma folga a mais. Elton Serra que depois aí vai dar uma dura nele, não só Elton Serra, parece que a mulher em casa também. E aqui, Anderson Matos, que acompanhou o Vitória, vai falar sobre essa partida de ontem, que o Vitória já está se montando para domingo enfrentar aí a Portuguesa, com volta do Vitor Ramos. O que é que muda, Anderson? Olá, eu tô lá, internautas do Ibaía.com. O que muda no Vitória, primeiro falando do jogo de ontem, é o seguinte: Vitória teve um apagão ontem no rubro-negro baiano. Max Biancucci não conseguiu jogar direito. De 11 passes que ele tentou, só 5 ele acertou. No caso, errou mais do que acertou ontem à noite. Max que só deu um chute ao gol. Vitória com 15 chutes, com 14 chutes, o Botafogo 7 vitórias, ou seja, a metade dos chutes que o Botafogo deu, o rubro-negro baiano deu ontem. Então não é um jogo para se esquecer. Muita gente fala, não é um jogo para se esquecer, não. Esse é um jogo para ter como lição e não voltar mais a acontecer. Para a partida contra a Portuguesa, o técnico Caio Júnior tem o retorno do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo nesse jogo contra o Botafogo. Aí tá a dúvida, será que ele vai manter o Daniel Borges na lateral direita? Será que ele vai colocar o Gabriel Paulista de novo na lateral direita? Como o time pode ficar? Caso o Daniel Borges fique na lateral, Victor Ramos e o Gabriel ficariam no meio de zaga. Se o Caio Júnior optar por Gabriel na lateral direita, Vitor Ramos e o Fabrício ficam no meio de zaga. O restante do time é o mesmo, apesar do baixo rendimento no jogo de ontem, creio no bom resultado no domingo. Mas parece que o Caio Júnior pode inventar uma coisa diferente, né? Ele não ficou tão satisfeito ontem, capaz de um Leilson aparecer, um Vander no time titular. Será que também tem essa possibilidade? Há essa possibilidade sim. O técnico Caio Júnior falou inclusive isso ontem na coletiva. Pois é, e agora Bruno Queiroz com as informações do Bahia, que tá de boa. Tem uma coisa que não foi nem tão comentada, Bruno, na imprensa essa semana, mas o Bahia jogou em São Paulo contra o São Paulo, depois pegou a Ponte Preta e voltou para Salvador. Se preparou para o Bavi em uma semana, aí depois teve o Goiás em uma semana de preparação, pegou o Flamengo na Fonte Nova no meio de semana e folga nesse fim de semana e vai pegar o Atlético Paranaense em Curitiba. É um tempo na capital baiana que deu muito descanso, porque a viagem cansa, né? Isso ajudou bastante. E aí o Bahia tem agora esses dias aí para se preparar. Como é que o Bahia vai chegar para pegar o Atlético Paranaense? É verdade, Ailton, um abraço para você. Muito bem lembrado esse que você está falando. O Bahia aqui ficou praticamente 3 jogos seguidos em Salvador, porque no Bavi, apesar do mando de campo ser do Vitória, a partida foi disputada na Arena Fonte Nova, que é naturalmente o mando do Bahia. Então a gente considera que o Bahia teve 3 jogos dentro de casa. Alguns podem considerar que teve 3 jogos fora, né? São Paulo, Ponte Preta e Vitória, já que o mando era dos adversários, mas
podemos considerar também que teve 3 em casa, Vitória, Goiás e Flamengo. O Bahia, há 5 jogos invicto, eu tô pontuando muito bem, tem essa folga, que é justamente aquele jogo contra o São Paulo que foi antecipado, né? Seria nesse final de semana. O Bahia conseguiu vencer o São Paulo, então agora torce, seca aí os adversários nesse final de semana para que permaneça no G4. O jogo contra o Atlético Paranaense, para muita gente, um jogo teoricamente mais fácil. O Atlético não vem bem no campeonato, mas foi quem tirou a invencibilidade do Atlético Mineiro lá na Independência. Foi quem conseguiu vencer o Galo depois de 38 partidas de invencibilidade como mandante lá na Independência. Então é um time que a gente tem que ter muito respeito. O Wagner Mancini conhece o Bahia, é um treinador que passou aqui muito tempo no Sport Clube Vitória, é um estudioso, um treinador jovem que está tentando aí tirar o Atlético Paranaense dessa situação. É uma viagem cansativa para Curitiba, mas eu acredito muito no Bahia. Não tem o Fernandão. Souza ou Obina, acho que está um pouco mais pro Souza. O Cristóvão Borges deve escolher por ele. Mas a semana ele vai ter de trabalho. A gente espera que o Bahia mantenha essa atuada e consiga pelo menos voltar de Curitiba com um ponto. Pois é, então a gente termina aqui mais um playoff dentro do estúdio da Rádio CBN 91,3. Acompanhe toda a programação aí no fim de semana, com o Vitória jogando, o Bahia de folga, mas também com informação, né, do futebol baiano e nacional em geral. E a gente volta semana que vem. Um abraço.